Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, na sua casa e na sua família. Hoje, o nosso programa, com certeza, será uma vez mais portador de uma grande bênção de Deus para a sua vida. Eu quero que você fique conosco, ouça, assista a ministração da palavra e seja de forma especial alcançado por uma grande bênção da parte do Senhor. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu tenho algumas coisas importantes para repartir com você que me assiste nesta noite. A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Dando-me em um verso apenas da palavra de Deus. Apenas um verso na palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com vocês apenas o verso de número 20. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e verso 20. Quantos acharam, digam amém. Se você perceber que a pessoa que está perto de você não trouxe a sua Bíblia, reparta aquela que você tem em mãos com ela, para que ela faça a leitura. Glória a Deus. Amém, queridos? E dê uma olhadinha para essa pessoa e diga: meu irmão, vai lá, meu irmão, diga para ele aí, meu irmão, nunca vá para a guerra sem arma. Tem gente colocando a vida a prêmio aí, meu irmão, indo para a batalha de mão vazia, meu irmão. Glória a Jesus. Verso 20: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Queridos, a Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvidas, o maior e mais completo manual de promessas que existe em toda a terra. Independente da quantidade de promessas que nela estão inseridas, e nós podemos partir de 8.100 para 22.000 promessas. Há alguém que diz que o número das promessas existentes na Bíblia é de 8.100, outros já dizem que é de 22.000. Mas independente de ser 8.100 ou 22.000, eu entendo que não há em nenhum lugar do mundo um livro que contenha tantas promessas como a Bíblia Sagrada. Mas a pergunta que eu faço nesta hora é: por que um livro que contém tantas promessas como a Bíblia não é capaz de contemplar a todos nós com pelo menos uma dessas promessas? A pergunta que eu faço é: por que nem sempre nós conseguimos tomar posse ou desfrutar das promessas contidas neste livro sagrado? E talvez eu possa contribuir hoje para dar uma orientação
no sentido de fornecer uma resposta para esta pergunta. Você que tem perguntado a você mesmo, você que tem perguntado a Deus, você que tem indagado, tem inquirido, tem questionado, por que você não alcança as promessas de Deus? Ou você que às vezes se vê tão pertinho de alcançar uma delas, e de repente uma dificuldade, um problema, uma circunstância adversa rouba de você, tira de você esta grande oportunidade. Eu gostaria, eu já disse, de trazer aqui um conselho no sentido de ajudá-lo a obter a resposta para esta pergunta. E eu quero falar nesta manhã sobre dois agentes geradores da impossibilidade de alcançarmos as promessas de Deus. Existem pelo menos dois agentes que geram esta impossibilidade, e nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, no poder da sua palavra, na unção do seu Espírito, nós vamos vencer esses agentes que geram esta impossibilidade. E eu tenho certeza que ao terminar esta reunião, nós vamos sair daqui de cabeça erguida, com os olhos brilhando um pouquinho mais, dizendo: eu vou alcançar as promessas de Deus para a minha vida. O primeiro agente gerador desta impossibilidade, eu chamaria de frustração. Escute uma coisa: há pessoas que estão muito confusas em relação a alguma situação que elas estão vivendo, e isto tem gerado nestas pessoas um sentimento de frustração que acaba resultando na dúvida, e levam estas pessoas frustradas a se esquecerem que somos frutos de uma promessa de Deus. O simples fato de estarmos aqui nesta manhã já é a prova clara de que nós somos frutos de uma promessa de Deus. Mas às vezes uma situação adversa coloca dentro de nós esta frustração, e aí nós somos levados por este sentimento de dúvida. Mas eu tenho uma notícia boa para você hoje, porque isto não acontece só com você, acontece comigo também, e acontece com alguém mais que talvez você nem imagine. Para isto eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no capítulo 49 do profeta Isaías, livro do profeta Isaías. Você vai entender uma coisa muito interessante aqui. O capítulo 49 do livro do profeta Isaías fala acerca do servo do Senhor. E este servo do Senhor, eu já vou falar um pouquinho sobre ele daqui um instantezinho. No verso 4, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim, verso 4: mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Este servo do Senhor, de que fala aqui o profeta Isaías, ele pode ser analisado de duas formas distintas. Ele pode ser interpretado no sentido histórico, e historicamente falando, este servo do Senhor é uma referência a Dário. Mas ele pode ser interpretado profeticamente, e profeticamente este servo do Senhor é o próprio Cristo. Aí eu pergunto, como conciliar estas palavras do verso 4, se o capítulo 49
se refere a Jesus Cristo. Como é que eu vou conseguir entender o próprio Jesus Cristo dizendo: debalde eu tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças? E aí alguém olha para mim e diz: pastor Adilson, explica isso agora. E eu vou tentar explicar. O próprio Jesus Cristo tinha sim argumentos de sobra para se expressar desta maneira. Eu poderia citar aqui hoje uma situação vivida por Jesus. E se vocês quiserem, analisem em casa depois o capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do verso 37. Jesus, quando é rejeitado pelos judeus, Jesus se expressa da seguinte forma: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e não o quiseste. Jesus estava frustrado com a situação que vivia diante de Jerusalém. Ele que havia sido enviado para o povo judeu, e o povo judeu o rejeita. Aí Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntá-los, quantas vezes eu quis aquecê-los debaixo das minhas asas, debaixo da minha graça, como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Sabe o que vai acontecer? Eis aí abandonada a vós e a vossa casa, porque eu declaro que desde agora de modo algum me vereis, até que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer a você, Jerusalém? Pelo fato de vocês terem me rejeitado, eu só voltarei aqui quando vocês reconhecerem que na verdade eu sou rei. Eu só retornarei aqui quando vocês tiverem condições de levantar a voz e dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus estava vivendo um momento de frustração, porque Jerusalém rejeita-o como profeta, Jerusalém rejeita-o como Cristo, Jerusalém rejeita-o como Salvador da humanidade, e em especial do povo judeu. Mas entenda uma coisa, o verso 4, ele ficaria muito confuso na nossa mente, se nós não tivéssemos o complemento dele através do verso 5. No verso 5, Isaías diz: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor eu serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Sabe o que Jesus estava querendo dizer, ou que Isaías estava querendo dizer acerca de Jesus? Jerusalém ainda rejeitará Jesus, como tem rejeitado até hoje. Os judeus não admitem ser Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Os judeus não admitem ser Jesus Cristo o Messias, mas ele já está sendo glorificado, não pelos judeus, mas pela igreja que está reunida aqui nesta manhã. Se os judeus não o recebem, se os judeus não o reconhecem, se os judeus não o aceitam, nós que estamos aqui levantamos a nossa voz e dizemos: Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, a ele a glória, o louvor e a adoração nesta manhã e sempre. Há um outro exemplo que eu poderia usar para vocês. O que não dizer de João? O que não dizer de João Batista? Aquele que vivenciou a maior experiência que alguém poderia viver, o de ter batizado o próprio Cristo.
o de ter ouvido a voz do céu que disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aquele que teve a experiência, quando batiza Jesus, de ver os céus se abrir e o Espírito Santo pousar sobre ele. Este mesmo João, lá no final da sua vida, quando estava preso, prestes a ser decapitado, ele começa a viver esse sentimento de frustração. Ele diz: espera aí, eu batizei o Cristo, eu estive lá às margens do Jordão, eu com certeza não estou equivocado acerca do que eu vi, mas agora estou aqui preso, pronto a ser condenado, pronto a ser decapitado. E sabe o que faz João? João chama 2 dos seus discípulos e pede a eles para que procurem Jesus e perguntem para Jesus: és tu o Cristo ou devemos esperar outro? Ora, meus queridos, diante das experiências que João tinha vivido, não cabia a ele o direito de fazer esta pergunta, mas talvez a história permitiu isto, para que nesta manhã nós a tomássemos como exemplo, e para que entendêssemos que nós estamos sujeitos a esses mesmos sentimentos de fraqueza. Quantas vezes nós recebemos milagres, bênçãos sem medidas da parte do Senhor, mas quando estamos vivendo um pequeno tempo de aperto, nós questionamos o poder deste Deus. Quantas vezes durante toda a nossa vida nós temos sido amparados pela poderosa mão do Senhor, mas no momento em que o Senhor nos permite enfrentar uma prova, nós questionamos se Ele ainda está na nossa vida. Aí João manda os seus discípulos, pergunta para eles se nós devemos esperar outro. Sabe o que Jesus fez? Jesus não respondeu. Quando os discípulos de João chegaram e disseram: Senhor, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus não disse nada. Sabe o que fez Jesus? Enquanto os discípulos de João estavam lá, Jesus começou a curar os enfermos. Jesus começou a libertar as pessoas que estavam possessas por espíritos malignos. Jesus começou a dar vista aos cegos. E aí olha para os discípulos de João e diz: voltem lá e diga para João que aqui os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. Como quem queria dizer: diante de tudo aquilo que vocês estão vendo, não há necessidade de responder se eu sou o Cristo ou não. Eu tenho uma boa palavra para vocês nesta manhã. Você que está vivendo esse sentimento de frustração, achando que as coisas não estão funcionando para você, achando que o Senhor te esqueceu, achando que Jesus já não é mais poderoso para fazer os mesmos milagres que fazia, eu venho aqui na condição de um profeta de Deus para dizer a você que neste lugar os milagres acontecem, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, porque Jesus continua sendo o mesmo. Então, queridos, não há porquê nós nos deixarmos dominar pela frustração. E eu tenho uma orientação da parte de Deus para você. Às vezes Deus até permite que algumas pessoas se levantem no nosso caminho. Às vezes Deus até permite que algumas circunstâncias nos envolvam, no sentido de nos frustrar algumas vezes, para que a nossa confiança e a nossa dependência não esteja depositada no homem, mas a nossa confiança e a nossa dependência esteja depositada em Deus. Quando nós começamos a depender do homem, nós nos frustramos, mas quando nós dependemos de Deus, não há frustração, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a alegria que invade a nossa alma nos momentos de aperto. Se você pode entender isto, solte a sua voz e glorifique o nome de Jesus. Não permita que qualquer decepção que você enfrente na sua vida venha roubar a sua confiança em Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: aqui no mundo, meu irmão,
as pessoas nos decepcionam. Pode dizer aí, sem medo de errar. Aqui neste mundo, nesta terra, as circunstâncias nos frustram. Aqui nesta terra, a gente luta por alcançar alguns objetivos e percebe que está morrendo sem alcançá-los. Mas para nós há uma promessa maior. Para os que servem a Deus há uma promessa maior. Ainda que as pessoas nos frustrem, o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. Ainda que as pessoas nos decepcionem, ainda que os homens nos entristeçam, o espírito de alegria habita dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos o templo aonde habita o Espírito do Senhor. Receba nesta manhã, na autoridade da palavra de Deus, a alegria para a sua alma e mande a frustração embora. Deus não quer ver os seus filhos frustrados. Deus quer ver os seus filhos de pé adorando o seu nome. Tenho certeza que você foi alcançado pela ministração da palavra de Deus. E eu quero agora fazer a você um convite especial. Amanhã, sexta-feira, eu vou ministrar a palavra de Deus em nossa escola bíblica, na Assembleia de Deus, o Ministério do Belenzinho, que está aqui na capital de São Paulo. É a nossa tradicional escola bíblica de obreiros. E permitindo Deus, amanhã à noite, eu estarei com a responsabilidade de ministrar a palavra. Rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho. Eu espero você lá e tenho certeza que uma grande bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. E no final de semana, no domingo, lá na Rua Coronel Rodrigues, 441, em Vila Guarani, também um grande culto, uma grande reunião nos espera ali. Eu quero também aproveitar este momento para fazer aquele apelo, aquele pedido que comumente tenho feito a vocês. Nós estamos agora na TV e estamos também com o programa diário na 97.3 FM. E eu quero convidar você para fazer parte conosco deste grande projeto. É um projeto de evangelização, é um projeto de conquista de almas, é um projeto que tem como objetivo levar a mensagem da palavra de Deus. Pessoas têm sido alcançadas por este programa. Ontem nós recebemos uma ligação lá do estado de Rondônia, da cidade de Vilhena. Uma família que nos assiste todas as noites lá no estado de Rondônia. E ontem o irmão ligou e testemunhou que a sua esposa foi curada de um câncer de pele enquanto assistia ao nosso programa e orava conosco. Na terça-feira, recebemos uma ligação do Rio de Janeiro, uma família que tem sido abençoada pelo nosso programa, tem ajudado o nosso programa. São pessoas por todo este Brasil e em especial aqui pela Grande São Paulo, pelo estado de São Paulo, que tem acompanhado o nosso programa e tem sido abençoado pelo Senhor. Agora eu venho aqui fazer a você um pedido. Eu preciso de pessoas que me ajudem a dar continuidade a esse trabalho. Além do programa de televisão, nós temos agora o nosso programa de rádio e eu preciso de pessoas que me ajudem. Você pode ser um parceiro fiel, nos ajudando, estendendo a mão e abençoando este projeto de evangelização. A nossa Associação Fé em Ação conta com a sua ajuda. A nossa conta bancária é Banco Bradesco, agência 6250
conta 71.000-8. Eu preciso agora, no final do mês, quando vencem os nossos compromissos, tanto com a TV quanto com o rádio, eu preciso de pessoas para me ajudar. Neste momento, se você puder, faça aí uma transferência bancária, ou amanhã vá a uma agência bancária, envie aí a sua contribuição. Agência 6250, conta 71.000-8. Se você estender a mão, se você me ajudar, nós vamos continuar com esse projeto. Sozinho eu não tenho como dar continuidade a esta obra, mas se você me ajudar, juntos nós faremos a diferença. E eu quero já, neste momento, interceder por aqueles que têm contribuído para este programa. Quero orar para que Deus abençoe e multiplique as bênçãos na vida daqueles que têm aberto a mão e o coração para nos ajudar. Pai querido, no precioso nome de Jesus, eu ministro agora a tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que estão me assistindo neste momento. Aqueles que têm estendido a mão, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que têm se empenhado para que este programa continue sendo levado ao ar. Eu peço que o Senhor estenda as mãos agora e ministre sobre estas pessoas a tua bênção, o milagre que elas precisam, Senhor. Eu sei que tu podes realizar. Estenda agora as mãos, curando, restaurando, renovando e abençoando cada uma destas pessoas. No poderoso nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá. Dessa vez foi demais. Ouça-me, quero sim te ajudar. Ouça-me, o que vou te contar. Ouça-me. Só te peço, ouça-me. Ouça-me. Dê um tempo pra me ouvir e ouça-me. Algo diferente eu tenho a te dizer. Ouça-me. Você está sem saber o que fazer. Chame Deus pra mudar o seu viver. Ele faz muito mais, fale assim. Nada sou, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouça-me, ouça-me, não custa nada ouvir, ouça-me. Sua atenção pode salvar você. Só te peço.